Continuando os assuntos aqui do canal, e como os meus vídeos, os assuntos estão todos interligados, vai aparecer a continuação do vídeo anterior, né? Porque eu vou falar de pessoas que saíram das seitas de falsos profetas, então vai ter assunto de manipulação aqui também. Então, eu, fui informada de uma pessoa, e tem, claro, outras também que fizeram isso, falsos profetas e tal, mas, pessoas do meio evangélico que, se precipitam a falar e a julgar, alguma coisa que a pessoa não tem a informação toda, não sabe tudo, porque a gente só tem que falar quando a gente tem todas as informações, A pessoa que é evangélica, que tem a Bíblia ali e está escrito as coisas que Jesus disse ali, então a pessoa sabe que ela não deve ali, falar de uma coisa que ela não sabe, o que ela não viu, Então a gente pode até ter ali um julgamento de algo que a gente viu, se a gente for julgar segundo a reta justiça, como Jesus disse. Então a gente tem que falar só daquilo que a gente tem certeza, mas tem gente que se precipita, acha que sabe de tudo, que vai entender de todos os assuntos ali, assim, do que ela tem ali como a crença do evangelho, e a pessoa faz errado, e a pessoa daí fica em pecado, permanece em pecado. Por quê? Porque está falando de coisas ali que a pessoa não sabe. Então, por exemplo, no meu caso, fiquei sabendo que a pessoa falou coisas, a meu respeito, porque eu fui informada, e a pessoa, claro que não quer que eu fique sabendo, mas eu fiquei sabendo, porque fui informada disso aí. Então a pessoa começou a dizer, e claro que a pessoa também faz isso com as outras pessoas que foram, da seita dos falsos profetas. A pessoa fica dizendo assim, por exemplo, no meu caso, não, se está passando alguma perseguição é porque fez alguma coisa, e com certeza foi isso, e com certeza foi aquilo, e com certeza foi aquele outro. Só que quando a pessoa ela foi de uma seita de falso profeta, ninguém tem que falar nada, porque se a pessoa falar, ela vai incorrer o erro, e se é uma pessoa evangélica, ela vai, estar em pecado e vai bloquear ali a vida dela, porque, a gente já tem, o ônus, de ser cristão, que Jesus disse que é a cruz, e aí a pessoa vai perder o bônus também, porque fica bloqueado. Então a pessoa, fez ali, me pintou ali o que era, o que não era, o que devia de ser ou deixar de ser, Várias pessoas fizeram isso, então eu fiquei sabendo. Aí a pessoa faz isso, aí o tempo vai passando e mostrando que não é, porque que nem eu estou aqui também fazendo meus vídeos para isso, Para mostrar Deus para as pessoas, Então que eu estou com Deus, então e Deus vai me abençoando, Porque se a pessoa fez alguma coisa, se eu tivesse feito alguma coisa ali errada, então, Deus ele não iria me abençoar, mas ele está me abençoando por isso. Então a pessoa fala isso, se precipita, começa a divulgar e falar para os outros ali, seja citando o nome ou por indiretas, mas porque com indiretas também a pessoa, nós conseguimos identificar, pessoas e coisas, lugares. Então essa pessoa falou aquilo e ela vem todo esse decorrer desse tempo, acompanhando aqui em relação a mim, para, validar aquilo que ela falou. Então, mas só que a pessoa vê como eu estou fazendo vídeos e fica sabendo das notícias que Deus está me beneficiando, e olhando para o meu caso, me abençoando, e eu estou aqui fazendo os vídeos, a pessoa, fica querendo que eu me encaixe naquele molde, querendo à força que eu me encaixe naquele molde que a pessoa pintou, e como não encaixa, aí agora a pessoa está se vendo mal porque, foi falar para outras pessoas, as outras pessoas, podem ter essas pessoas que falam assim alta conta, achando que são cristãs, que têm ali o direcionamento de Deus, e depois a coisa não vai acontecendo de acordo com o que elas dizem, aí a pessoa fica mal perante os outros, que acharam que a pessoa era espiritual, que a pessoa tinha realmente um contato com Deus para saber das informações. Então, vou resumindo, porque eu estou dividindo os vídeos, então eu vou depois explicando outras coisas, porque tem várias ramificações nesse assunto aqui. Então,
o que acontece? As pessoas que saíram lá, né, dessa seita de falsos profetas, elas não podem ser julgadas assim como as pessoas, né, que são evangélicas, cristãs, né, dizem, porque a pessoa estava frequentando, a pessoa não pode ser julgada, né, da maneira como a pessoa quer achar que deve ser ou que não deve ser, porque a gente, né, eu sou do clube também das pessoas que foram de seitas de falsos profetas. Então, por que essas pessoas não podem ser julgadas assim? Porque, o óbvio, a gente frequentou seita de falsos profetas, e nessa seita de falsos profetas, eles não explicam o evangelho. A gente chega ali, né, com aqueles 20, 30% do evangelho meia boca, né, deles, e quem não conhece, como eu não conhecia, eu só sabia que eu queria obedecer a Deus. Então, um básico ali eu sabia. Então, e isso é com todo mundo, né, que vai para lá, né, que vai ficando nessas seitas. Então, eu fui achando que aquilo ali estava certo, né? E também eu entrei nessas seitas há mais de 24 anos atrás. Eu não falo exatamente porque eu não sei qual é a data exata ali, né? Que foi que eu decidi me converter a Jesus. E aí fui para a seita de falso profeta, mas eu me converti a Jesus, a Deus, né? Então julgava eu, achava eu ali que eu estava, né, seguindo a Deus certinho, mas não, essas seitas estão, né, deturpando o evangelho, porque é o que eu quero, o evangelho é o evangelho de Deus, de Jesus, mas essas pessoas, né, estavam passando ali e eu, como não sabia nada, porque quando eu era pequena deixei de frequentar, né, a igreja evangélica fanática quando eu tinha 12 anos, então eu achei que estava certo aquilo ali. Aí o que acontece? Então a gente vai ficando ali e é uma seita de falso profeta, não explica o evangelho. Claro que eu estou frisando aqui, mas tem que frisar, né? Como vocês que acompanham estão percebendo, porque tem gente que, né, não entra na cabeça da pessoa que quem estava lá nessa seita de falso profeta não foi, né, ensinado o evangelho para a pessoa, que eles vão explicando errado. Aí a pessoa quer depois culpar quem estava lá, né, fazendo alguma coisa que estava errada, mas a pessoa estava na seita de falsos profetas. Então, né, vou fazer aqui uma ilustração e usar de exemplo uma pessoa, né, um caso famoso, né, para vocês entenderem o que eu estou falando aqui, para exemplificar, né, para desenhar. Então, teve o caso da André Surak lá, que quando ela se converteu, começou a fazer livros ali, né, divulgar livros e tal, e lá, entrevistas e tal, e aquela época ali, em seguida ela começou a namorar com aquele não sei se é ex-marido, ex-namorado, que é pai do filho dela. O que aconteceu? Quando ela conheceu, quando ela entrou em contato com ele, né, para eles voltarem, conversarem ali, ele já estava morando com outra moça lá, ele já estava morando, e a filha dessa moça já chamava ele de pai. E aí, quando o André Surak, né, começou a namorar com ele e disse que queria casar com ele, a seita não falou para ela que ela estava errado, que aquilo ali estava errado, que ela não podia fazer aquilo ali porque o cara já estava com outra pessoa. E lá eles não falaram, né? No caso dela, ela já conhecia, era pai do filho dela, mas estava morando com outra moça. Então, lá na seita, ninguém falou nada. Vocês viram, tem fotos, acho que ainda na internet, do casamento dos dois lá, que um pastor abençoou. E eles não disseram para ela que estava errado aquilo ali, porque eles não explicam o evangelho. Por quê? Porque lá, né, mais especificamente na Seita Universal, onde eu estava congregando, que isso aí é público, eles mesmos me divulgaram, né, muito obrigada. Então, lá é tudo assim, é tudo nessa base. Então, quando eu estava lá, eu não sentia, porque, né, quando a pessoa é joio, né, falso evangélico, quer passar que eles querem ter aquela aparência. Só que estavam me passando o evangelho errado ali. Então, quando eles passam esse evangelho errado, é porque eles querem que a pessoa continue lá, né? Porque lá, nessa seita de falsos profetas, eles estão baseados, né, em querer o dinheiro. Então, é para cumprir, né? Isso aí cumpre o que Jesus disse, que farão comércio de vós. Então, lá, tudo que eles querem fazer é comércio da gente. Então, como Deus sabia disso e sabia que eu estava fixada ali, porque na época que eu estava lá, o
quem me conhece sabe que era Deus no céu e a seita, né, na terra. E não era para ser assim, porque ali também é seita de falso profeta. E aí, então, Deus, né, como é que Deus ia me tirar de lá? Deus usou essa falta de informação deles para mim em relação ao evangelho. Eu não fui ensinada direito ao evangelho quando eu estava lá. As coisas que eu explico aqui nos meus vídeos não são o que eles explicavam lá. Se vocês acham legal alguma coisa que eu falo aqui, não é porque eu aprendi lá. Só que lá não, fazendo aquilo que estava sendo dito ali estava bom, né? Terceirizando, como eu já falei aqui, que não se deve fazer. Então eu achava que estava bom aquilo ali, porque é o que a pessoa é orientada a pensar, né? Então, se a pessoa está dando oferta, se está ali contribuindo, Deus já está vendo que ela já é participante. Aí é só, né, não faltar em reuniões, né, faltar lá na Santa Ceia, aquelas coisas todas ali. Então, Deus viu que eu estava mal orientada, e como é que Deus ia me tirar de lá? Ele fez a minha abençoada perseguição cristã. Então, se a pessoa quiser invalidar a minha abençoada perseguição cristã, a pessoa está mal diante de Deus, porque eu não fui orientada. Eles vão orientar só a pessoa ficar enganchada ali na seita ali. Então, se a pessoa, né, tá achando, porque errou, porque não fez, se eu não fiz alguma coisa, se eu deixei de fazer, foi orientação de Deus. E Deus usou isso para me tirar da seita, porque senão eu não sairia de lá, eu estaria ainda achando que aquilo lá era o certo, né? Então, a pessoa está em pecado, está errada diante de Deus, está bloqueando ali as bênçãos dela chegar, se ela, né, ficar colocando a culpa em quem era da seita de falsos profetas, e no meu caso, a minha abençoada perseguição cristã, por causa que eu estava numa seita de falsos profetas que não explica, e Deus viu isso e usou, né, os argumentos da minha abençoada perseguição cristã para me tirar desse local e para eu poder, então, enfim, estar, né, com as portas abertas, né, para Deus poder me abençoar do jeito certo, né, como Deus está me abençoando também, né, agora, né, então eu estou muito contente com isso e é isso que eu queria explicar. Então, a pessoa reveja os seus conceitos na hora de falar de alguém que participou de uma seita de falsos profetas. Bom, então, continuando o vídeo aqui, eu tive que dar uma paradinha para fazer outra coisa. Então, agora eu percebi que o vídeo já está ficando grandinho. Eu vou ter que dar uns cortes em algumas coisas, né? Porque o vídeo fica muito grande, aí depois eu falo em outros vídeos. E para finalizar, então, eu quero dizer que qualquer argumentação que qualquer pessoa fale de quem saiu dessa seita de falsos profetas está errado, porque a pessoa está julgando, ela não sabe de tudo, porque a pessoa muitas vezes não frequentou lá, né? Porque senão ela não ia estar falando. Então, o que a gente faz, né, quando sai dessas seitas é aprender, então, o verdadeiro evangelho, porque lá eles explicam mais ou menos, eles explicam meia boca, porque eles vão explicar o suficiente para a pessoa achar que está, né, ali fazendo as coisas do jeito certo em relação a Deus e de uma maneira manipulável para a pessoa continuar lá. Então, eles vão agir dessa forma. Então, a gente não sabe de tudo quando está lá, a gente não sabe exatamente como é que vai fazer. Então, qualquer pessoa que queira argumentar alguma coisa, porque fez assim ou fez assado, está errado, porque Deus, ele então vai, né, indicando o que a gente deve fazer, ele vai ensinando, como ele fez para mim, até que eu saí dessa seita de falsos profetas, né, porque se não fosse a minha abençoada perseguição cristã, eu não teria saído de lá. E para comprovar também, né, que nessas seitas eles não explicam o evangelho da maneira certa, não é só eu que estou falando isso, né? Então, eu vou deixar o link aqui, né, do canal do Davi Vieira, porque lá ele tem, né, então, todo aquele trabalho ali para mostrar, né, desmascarar essas seitas de falsos profetas. Então, antes de terminar o vídeo, quero dizer que eu estou continuando orando pelas pessoas que eu vejo que precisam de oração, né? E Deus atende meus pedidos e, como eu ensino aqui, atende das pessoas também. E depois em outros vídeos eu explico mais para vocês. Então esse é o recadinho que eu queria passar aqui nesse vídeo. Até o próximo. Tchau!